ama, o quanto é bom Ele poder, você poder estar junto dos seus irmãos. Obrigado a vocês que estão nos visitando, que a glória do Senhor esteja sobre vocês, que a graça e a misericórdia possa acompanhar. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Meus irmãos, eu fico feliz de ver a nossa casa cheia de verdadeiros adoradores, de adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, adoradores extravagantes, aqueles que estão construindo algo diferente nesta cidade. Amém, meu irmão? Nós estamos construindo algo nesta cidade, estamos construindo um lugar para que Jesus possa habitar. Amém? Abrace seu irmão, diga para ele o quanto você ama, o quanto você se importa com ele. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem abraçou, abraçou. Quem não abraçou, abraça depois do culto. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu me achego diante de Ti nesse momento. Te dou graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em Teu nome, e que a glória do Senhor possa estar continuamente conosco, nos dando, Pai, o discernimento, nos dando, Pai, a intenção, descobrindo a intenção do Seu coração. Pai, que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar do Espírito. Que também meus irmãos não ouçam deles mesmos, Pai, mas ouçam do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, feliz demais de ter vocês aqui, Já disse, já agradeci aos visitantes, os nossos irmãos que estão nos visitando pela primeira, segunda. Sejam sempre bem-vindos. Quem é de casa, Quando o Lucas chega lá na casa dele, tenho certeza que o Rafael olha para ele e fala: entra, filho, a casa é sua. Fala, Lucas. Não, a casa é sua. Mas, irmãos, a casa é sua, sinta-se em casa, tá bom? Sinta-se em casa para fazer o que você sentir no seu coração, aquilo que o Senhor te direcionar, faça. Seja a boca de Deus nessa terra, amém? Nós estamos falando nos últimos dias sobre aliança. Tivemos algumas ministrações aqui falando sobre aliança, Falamos sobre tudo aquilo que nós entendemos, o Senhor nos direcionou. Falamos sobre a aliança que Deus tinha com Jó. Falamos sobre a aliança que Deus teve com o povo. Falamos sobre a aliança que Deus teve com homens específicos. E nós vamos falar hoje, nós vamos finalizar a nossa conversa hoje sobre esse tema. Não quer dizer que nós não falaremos novamente, mas nós falaremos um outro tema no próximo mês. Falar nisso, meus irmãos, amanhã, segunda-feira, intercessão e reunião de líderes. Você que é líder, você que faz parte da liderança desta igreja, ou que você que gostaria de fazer parte, amanhã você esteja aqui, por favor. Amanhã faremos todas as distribuições dos trabalhos deste próximo mês, em nome de Jesus, para a honra e glória dele, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse tema, uma nova aliança. É um tema bem conhecido de nós todos. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar sobre uma nova aliança. Amém ou não amém? E o que é uma nova aliança? A nova aliança que nós referimos é a aliança que Deus tem com Jesus. Vocês sabiam disso? A nova aliança é a aliança que Deus fez com Jesus. A gente sempre pensa: nossa, Deus fez uma nova aliança comigo. Não, Deus não fez uma nova aliança conosco. Deus fez uma nova aliança com Jesus. E o resultado dessa aliança nos insere. O resultado dessa aliança nos beneficia. O João disse, o irmão Vieira também disse, o Rafael também disse, que uma aliança é como se fosse um contrato, é como se fosse um acordo, é como se fosse você vai ali e assina um documento de compra e venda, um documento de aluguel, um documento de empréstimo, comodato. Isso é uma aliança. Então existe na Bíblia algumas alianças e existe também a nova aliança, no qual Deus chegou para Jesus. Gente, eu estou falando assim em alguns pontos, não me trate como herege, eu estou apenas sendo lúdico um pouquinho, Não sei se Deus chegou para Jesus ou se Jesus chegou para Deus, me entendam bem. Deus chegou para Jesus, eles conversaram ali, eles estavam conversando, e aí ele fala: o que a gente tem que fazer para restaurar a aliança que nós tínhamos com a humanidade, que foi rompida? Porque a aliança foi feita entre Deus e Adão, e a nova aliança foi feita entre Jesus e Deus, para que nós, a humanidade, tenhamos um novo acesso para Deus como tinha antigamente. Então, quando você pensa, olha, quais são o que é um contrato de aliança? O que é um contrato? O que é um acordo? É algo que une, no mínimo, duas pessoas.
Perdão. Mas nesse caso, são duas pessoas que fazem parte, Jesus e Deus, que beneficiam um terceiro, que é você. Então Jesus, junto com Deus, falou: olha, existe um pacto, existe algo que nós precisamos fazer, e você tem umas responsabilidades, Jesus, e eu tenho outras responsabilidades, disse o Pai. Qual seria a primeira e a principal responsabilidade de Jesus? Alguém se atreve a dizer qual dentro desse contrato, na hora desse acordo, qual a parte que sobrou para Jesus? Alguém? Ninguém? O que Jesus deveria vir fazer? Um primeiro ponto, né? Se a gente imagine um contrato, lá no contrato, na primeira cláusula tinha: Jesus, você precisa descer na terra, você precisa se fazer homem, você precisa se esvaziar de toda a tua glória, você precisa sair da sua posição de Deus e viver uma experiência terrena, viver uma experiência com o homem. Sabe por quê, meu irmão? A gente fala: nossa, é muito difícil, o pecado é muito forte, as pessoas, né, vivem num momento de tanta dificuldade, é tudo muito difícil. Jesus veio para nos mostrar que é difícil, mas que é possível nós passarmos por todas essas tribulações, essas dificuldades, mesmo sendo homem, e vencer ela. Jesus fez isso. Jesus, meu irmão, mesmo sendo 100% Deus, também se fez 100% homem. Quando Jesus foi tentado no deserto, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi levado como homem. Ele não foi levado Deus para ser tentado, porque a Deus não se tenta, você sabe disso. Ele foi levado como homem para ser tentado no deserto. E lá ele ficou 40 dias, em oração, e ele ficou ali passando por todas as vontades que eu e que você passa. Irmãos, eu tive a oportunidade de ficar 4 dias. Foi 4 ou 3? 3. 4. 4 dias sem água e sem alimento nenhum. Eu consegui. Foi 3, foi não, amor? 40 dias. Eu fiz um jejum de Nazireu 40 dias, e nos últimos 3 dias eu fiz totalmente sem nada, sem água, sem alimentos, sem nada. E assim, gente, 3 dias é muito difícil. É muito complicado. Imagine, Jesus ficou 40 dias em jejum e 40 dias sendo tentado. Porque se você ficasse às vezes 40 dias ali, quietinho, no seu quarto, escondidinho, guardado ali para que ninguém te amole, guardado para que ninguém faça nada com você, pode ser que seja mais simples, né, Mateus? Pode ser que você, né, dá aquela escapulida. Te amo, dona Geni. Pode ser que você fique ali mais tranquilo e você não tenha problema. Mas Jesus ficou 40 dias sendo tentado. Então, quando Jesus ele veio para ser homem, ele veio para cumprir uma das partes do contrato dele. A primeira parte era vir como homem, passar por todas e vencer todas as dificuldades. Segunda parte, né? Ele veio para preparar uma casa para Deus. Ele veio preparar uma habitação para Deus. Irmãos, Jesus ele veio para nos dar a oportunidade, nos dar a condição de sermos chamados filhos de Deus e sermos chamados a habitação de Deus. Olha só, o que Jesus veio, né? O pastor Jansen falou na sexta. Quem gostou do Adoradores? Quem estava aqui gostou? Irmãos, o ano que vem tem de novo, em nome de Jesus a gente vai fazer. O ano que vem será mais de um, tá? Só para vocês ficarem felizes, será mais de um. Em nome de Jesus. Então assim, nós ouvimos, nós estamos aqui como construtores, né, Rafael? Literalmente construtores, construindo coisas, e uma das coisas que nós estamos construindo é uma habitação para o Senhor, uma habitação para que Deus possa vir e habitar aqui na terra. Então Jesus ele veio para ser esse construtor, preparar o meu coração, preparar o seu coração, para que Deus possa habitar na sua plenitude. Terceiro ponto que Jesus veio para cumprir a sua parte no contrato. Ele veio para cumprir tudo isso e depois nos dar o Espírito Santo. Como que é? Aleluia? Você tem, meu irmão, a oportunidade, através da aliança que Deus fez com Jesus, de ter o Espírito Santo dentro de você em todo o tempo. Nós já lemos aqui, falamos sobre, né, influência, e vimos que vários homens de Deus tiveram a presença do Espírito Santo sobre eles em um momento, e eles fizeram grandes coisas. Sansão, eu gosto muito de Sansão. Sansão era o homem mais forte, não era? Ele era quando ele estava cheio do Espírito. Fora do Espírito, ele era um homem comum. Ele era um homem como qualquer outro. Mas a Bíblia diz que ele, tomado pelo Espírito,
fazia aquelas coisas que fazia. Aí você pode ver, tem várias outras passagens na Bíblia que é tomado pelo Espírito. Só que nós estamos tomados pelo Espírito 100% do nosso tempo. Amém? Nós estamos tomados do Espírito 100%. A Bíblia diz que nós seremos batizados, receberemos o Espírito de Deus habitando em nós. Meu irmão, você tem a mesma condição de fazer o que Sansão fez em todo o tempo. Em todo o tempo. Você não precisa que o Espírito venha em um momento. Eu lembro uma vez que eu estava vendo uma gravação do Jesus Freaks, antigo, meu Deus. E o irmão que estava ministrando era o Genésio. Talvez os músicos mais antigos lembrem dele. Genésio. E aí ele chegou e falou assim: misericórdia, eu cheguei atrasado. Ele tinha chegado atrasado no culto, o voo dele tinha atrasado. E ele falou assim: é porque eu vou falar um negócio aqui, e eu não sei se já cantaram aquela música, porque tem aquela música, né? Quando eu entro na tua presença, dá vontade de fazer isso, fazer aquilo outro. Ele fala: irmão, tem como entrar e sair da presença de Deus? Tem como entrar e sair da face de Deus? Tem como você entrar e sair de onde Deus está? E eu achei interessante ele falar, e eu fui pensar, realmente, a presença de Deus, ela está em todo o tempo. O Espírito de Deus está em todo o tempo. O que difere, que eu acho que é o que a música quer dizer, é que quando deixamos a presença dele se manifestar em nós, aí sim, grandes outras coisas acontecem. A diferença está em nós, eu e você, permitirmos que a presença de Deus se manifeste. Mas quando Jesus veio, uma das partes do contrato dele era fazer com que o Espírito Santo viesse. E a Bíblia diz que quando ele chegou, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o outro igual a mim, ele não pode retornar. Então a parte que cabia a Jesus era, primeiro, viver com um homem. Segundo, preparar um lugar para Jesus, para Deus morar. Segundo, enviar o Espírito Santo. E terceiro, o quarto, que era voltar para Deus. Tinha uma cláusula: você vai, você faz isso, mas você volta. Você precisa retornar. Você precisa, Jesus, retornar para o meu lado, ficar do meu lado, intercedendo por todos aqueles que você conheceu lá, por todos aqueles que agora te conhecem, por todos aqueles que receberam o Espírito de Deus. Meu irmão, então a aliança que Deus fez com Jesus nos dá a oportunidade de ter um intercessor, um mediador único e suficiente perante Deus o tempo todo. O tempo todo. Quem aqui tem irmão mais velho? Alguém tem? Cadê? Você tem irmão mais velho, irmão? Seu irmão já pediu você alguma vez para pedir alguma coisa para o seu pai? Vai lá e pede meu pai. Ou você pediu para o seu irmão: vai lá e pede meu pai. É muito mais fácil o mais novo pedir para o mais velho: vai lá, pede o pai. Porque se você pedir o pai vai permitir. Então, Jesus é da mesma forma. Ele veio, ele veio e voltou para o Pai, como nosso Senhor, como nosso Redentor, mas também como nosso irmão mais velho. E a gente chega e fala: irmão, vai lá, fala com o Pai, fala para ele me olhar, fala para ele ver para mim, fala para ele ver como eu estou aqui, fala para ele olhar para mim, como a música diz, olha para mim, fala para ele me notar aqui, faça algo. Nós temos essa oportunidade. Então Jesus, um dos pontos que Jesus tinha era retornar para Deus, para se tornar o nosso intercessor. Amém? Agora, vamos lá, qual que era nessas partes, qual que era a parte do Pai nesse acordo? Alguém ousa responder qual que seria uma das partes do Pai no acordo? Uma das partes seria: Jesus, você pode ir, que eu vou te livrar da morte. Você ressuscitará dentre os mortos através do meu Espírito. Então uma das partes uma das combinas era: olha, eu vou lá, vou passar por tudo isso que nós vamos fazer, eu estou vindo o que eu quero, eu entendo dessa necessidade, mas Deus, qual que é a garantia? Garantia não, qual que é a garantia que o Senhor vai me dar? Eu te garanto que eu te livro da morte, eu te garanto que eu te trago de volta da morte. E a gente sabe que o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos. Gente, a Bíblia conta de outros homens que também ressuscitaram. Jesus não foi o único, Jesus não foi o primeiro, e Jesus também não foi o último a ser ressuscitado. Amém ou não amém? Só que foi o único que não conheceu a morte depois. Não existe uma nova morte para Jesus. A morte foi vencida por total com Jesus. Todas as outras pessoas, os grandes homens de Deus, você pega aí os profetas das nações, os profetas de outras religiões, todos eles morreram e não voltaram. E aqueles homens e mulheres, a gente sabe que existem pessoas mesmo que ressuscitaram. Nós temos conhecimento, mas nenhum deles não morreu de novo.
Jesus não foi vencido pela morte. Isso era um dos acordos de Deus. Outro ponto, que Jesus teria capacidade, ele seria capacitado de outorgar o Espírito Santo para nós. Sabiam disso? Foi Jesus que deu, foi Jesus que nos entregou o Espírito Santo. Então ele morrendo, ele ressuscitando e ele retornando, olha só, ele cumpriu todos os quesitos dele e ele teve a autoridade em suas mãos de dizer: agora Espírito Santo, pode vir, o lugar está preparado, a terra já está novamente preparada para te receber. Por quê, meu irmão? A primeira aliança, o pacto que Deus tinha com Adão, o pacto que Deus tinha com a humanidade através de Adão, ele era um pacto incorruptível para Deus. Deus não tinha nenhuma intenção de quebrar esse pacto, de remover essa aliança com Adão. Não tinha nenhuma. A gente até brincou lá no Rafael, né? Já imagina, será que qual seria a idade dos homens? Que ninguém ia morrer. Será que quantas pessoas tinha nessa terra? Ninguém ia morrer. E não tinha pacto de morte, não tinha morte no acordo, né? Então assim, o pacto ele era imutável, não era para ter morte. Mas aconteceu, Jesus veio para quê? Para que o Espírito Santo pudesse retornar. Porque quando o homem se separou, o homem decidiu se separar de Deus, né? O homem decidiu se separar de Deus. Quando o homem ele aceitou, né? Ele foi enganado e ele aceitou o engano, ele se separou de Deus. Jesus veio novamente, na viração do dia, cumprir o trato, o acordo que ele tinha com o homem. Chegou lá onde estava o homem. O homem tinha se escondido. O homem tinha se separado dele. Entende? Eu continuo, olha só. Terceiro ponto. A promessa, né, a função de Jesus, a parte de Deus, neste caso, é que daria para Jesus as nações como herança. Seria uma das cláusulas: Jesus, todas as nações pertencerão a ti. Todas as nações te conhecerão rei. Todas as nações terão o seu nome. Será acima de todos os nomes. De todos os nomes em todo lugar. Irmãos, queira eu sim, queira você não, queira você sim, não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Não há e não haverá outro Deus, e não há nem haverá outro alguém acima de Jesus. Por quê? Porque isso foi conquistado por ele. Jesus conquistou essa terra. A gente sabe, quando o homem pecou, a terra foi entregue a Satanás. Vocês sabem, está lá em Gênesis. A terra foi entregue a Satanás para que ele pudesse dominar sobre ela. Quando Jesus cumpriu a parte dele, Deus também cumpriu a parte dele e entregou de volta a terra para o governo de Deus. Então assim, o mundo já não jaz mais no maligno. Já não é mais. O mundo terreno até pode estar sob influência do diabo, a influência do mal, mas ele não pertence mais. Então você também não pertence mais. Nada que é seu pertence ao diabo. Nada do que é seu, inclusive pertence a você mesmo, né? Tudo pertence a Deus. Mas tudo isso é porque a parte do acordo entre Jesus e Deus era que a aliança, uma nova aliança seria feita e todas as coisas seriam entregues ao homem, certo? Olha só, e a quinta coisa, para finalizar a parte de Deus nesse assunto: Deus daria para Jesus a cabeça, o governo da igreja. O governo do povo de Deus foi entregue a Jesus. E ele foi entregue a Jesus por quê? Porque tudo pertence a Deus. E Deus entregou a igreja para Jesus. Deus entregou o governo da igreja para Jesus. Meu irmão, nós somos parte do corpo de Cristo. Né? Nós somos parte do corpo como igreja, somos o corpo de Cristo nessa terra para que Jesus possa fazer aquilo que Ele deseja, mas sempre sem esquecer que quem governa é Jesus. Não cabe a nós governo sobre nós mesmos. Não cabe a nós governo, porque no contrato, na aliança, no novo acordo que foi feito entre Deus e Jesus, Ele entregou o governo da sua vida para Ele. Meu irmão, e essa é a melhor notícia que você podia receber hoje. Eu sei que não é nova essa notícia, você sabe disso, mas é a melhor coisa que você poderia escutar hoje. O governo da sua vida não pertence a você. Você sabe, nós já falamos aqui, nós já lemos aqui sobre Jonas. Jonas, ele quis para ele o governo da sua vida. Ele falou: olha, eu quero fazer todas as coisas, porque Deus está meio doido de salvar Nínive, Deus está meio... Deus não está batendo bem, aquele povo é muito doido, aquele povo não merece perdão, e Deus está querendo perdoar eles, então eu não vou fazer o que Deus pede.
A pior coisa, meu irmão, a pior coisa que você pode ter na sua vida, escute bem isso, a pior coisa que você pode ter na sua vida é o governo dela. A pior coisa. Porque se você tentar governar a você mesmo, meu irmão, você não está cumprindo a parte da nova aliança. Se eu quiser o governo da minha vida para mim mesmo, eu não cumpro a nova aliança. Eu não cumpro aquilo que Deus acordou com Jesus. Irmão, você pode chegar em um acordo entre países, né? Entre autoridades, e você, por exemplo, né? Nós temos aqui a autoridade política. É feita uma lei no legislativo, e ela é, né, aprovada lá pelo prefeito, e eles se acordam lá, e nós estamos aqui dentro, inseridos. A gente pode ir lá e falar, não vou cumprir, não quero, isso não me agrada. Nós não temos essa opção. Por mais que ela não me agrade, por mais que pareça, nossa, eu sei muito melhor da minha vida do que tal fulano, mas não. Se há uma lei, se há um acordo entre autoridades, pessoas que têm domínio e governo, infelizmente, por isso nós temos que ficar muito atentos com aqueles que a gente coloca sobre nós como governantes. Mas, voltando para o nosso tema central, há um acordo entre Deus e Jesus. E quem sou eu? Quem é você? Para tentar fazer algo diferente daquilo que foi acordado. Não dá, meu irmão. Então, toda vez que eu me coloco como Jonas foi enviado para Nínive. Ele foi enviado para lá para quê? Para que houvesse salvação naquele lugar. E ele não quis. Ele falou, não vou, Deus, eu vou porque se eu for lá, eu sei que o Senhor vai perdoar, e eu não quero que eles sejam perdoados. Então ele não cumpre. Irmão, toda vez que você governa a sua vida por você mesmo, né? Não acontece com Jonas todos os dias, comigo e com você, porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia, a graça e a misericórdia que o Senhor tem sobre mim e sobre você, sobre a nossa casa, é que não permite que nós sejamos destruídos, a ponto de chegar no fundo do fundo do fundo, como Jonas chegou, né? Então coloque isso no seu coração, você não governa mais a sua vida. Existe uma nova aliança, que é aquela mesma aliança que você, eu vou falar você, entenda a humanidade, toda aquela primeira aliança que você, né, pecou e se separou de Deus, existe uma nova aliança, um novo governo, uma nova autoridade sobre você, que está em Jesus. Amém? Está em Jesus. E quando você reconhece isso, quando você deixa isso fazer parte de você, aí tudo aquilo, todas as bênçãos, todas as cláusulas que eram para Jesus, elas vêm para você, sabia? Porque você é herdeiro com Cristo. Lógico, você não governa, né? Você não vai pegar a cláusula do governo, mas aquilo que o Senhor entregou para Jesus, aquilo que você pede para o Senhor Jesus, para Deus em Jesus, em nome de Jesus, você pode receber, porque você é co-herdeiro dessa ação. Amém? Olha só. E qual que era a condição, né? Teve as partes, num contrato fala, olha, vou pegar o nosso contrato aqui, ó. Você tem um contrato de aluguel aqui, deste lugar, o valor é X, de tanto em tanto tempo a gente renova. A única condição é que todo dia 15 você precisa pagar o valor, você precisa manter as contas principais em dias, você precisa manter o lugar, né, arrumado, você não pode depredar, não pode estragar, você não pode vender, tem um monte de coisa, você não pode vender, sabia que eu não posso vender, né? Não posso vender, bem que eu queria, não posso vender, não posso estragar, não posso fazer muita coisa, mas aí eu posso emprestar, eu posso alugar de novo, vou ter um evento, tal coisa aqui, eu posso vir, então existem contratos e existem condições, e uma das condições era que o Filho do Homem, né, o Filho do Homem, venceria as provações como homem, mediante o poder do Espírito Santo. Essa era a única condição, que Jesus ele venceria tudo aquilo que foi falado, mediante ao agir do Espírito de Deus, e mediante ao Espírito Santo, certo? Ao homem, né, nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo, então tudo aquilo que beneficia Cristo, beneficia você, meu irmão. Tudo aquilo que Cristo conquistou, tem até uma música bem antiga, bonita, tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo, porque Jesus ele não só sofreu na cruz, a parte de Jesus era sofrer? Era, estava lá, no contrato ele tinha que sofrer, mas ele também sofreria e ele venceria, e ele venceu, e ele vencendo, ele te deu o livre acesso ao trono de Deus, ponto. A condição final era que Jesus venceria a morte, e Jesus abriria um canal, Jesus abriria um portal, Jesus abriria um local de acesso direto entre você e Deus. Essa é a nova aliança.
Hoje você, meu irmão, tem um novo contrato. Até a Bíblia fala que a cédula, a promissória, aquela notinha amarelinha que tinha contra você, Jesus pegou ela, ele comprou aquela nota. Poliana? Poliana recebeu uma benção. Aquela notinha que estava lá anotada, ela pode rasgar, porque foi pago. Então toda acusação sobre você, meu irmão, seja sincero. Quero que você olhe para dentro de você mesmo. Quantos de nós, ainda hoje, sentimos acusados? Teve uma acusação, nossa, mas será que Deus me aceita? Será que Deus realmente está comigo? Aquilo que eu fiz, aquilo que fizeram, me deixou tão triste, me deixou tão assim, tão para baixo, tão insatisfeito. Irmão, não existe mais acusação sobre você. Não existe mais nada que possa te colocar dúvida no seu coração e na sua mente a respeito do que você é em Cristo. Você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher. Você é um novo ser, porque Jesus pagou por isso. A nova aliança não é uma aliança que vai conquistar um lugar, não é um acordo que ele seria pai de uma grande nação, não é um acordo que ele seria um homem próspero, não é um acordo que seria um homem conhecido, é um acordo que você seria um novo ser diante de Deus, tendo livre acesso ao trono de Deus. E isso, irmão, não é nada é comparado a isso. Nada que possa te oferecer, nada, nenhum dom, nem talento, nem riquezas, nem conhecimento, nem poder, nem autoridade, nada é maior do que o livre acesso ao trono de Deus. E isso você tem. Eu quero que você saiba e que você coloque no seu coração que a nova aliança que foi feita contigo, foi feita com Deus e Jesus, beneficia você. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse 12. Apocalipse 12, 10. Bloqueou lá. Bloqueou lá. Desbloqueei lá para nós. Esqueci de pôr o ratinho. Apocalipse 12. Meu irmão, glória a Deus. A ministração do irmão Vieira ficou no meu coração, ficou tanto no meu coração, e eu meditando, eu fui procurar no YouTube um videozinho de criança, cara, do Jó. Depois vocês procuram lá, tem um Superbook, se eu não me engano. É Superbook, não é? Cara, é muito legal. Eu fui procurar, eu estava lá no serviço, eu falei, gente, eu lembrando da ministração, eu fui lá no YouTube procurar, e aí, Satanás chega na presença de Deus lá. E aí você ouve só a voz de Deus, aquela voz estrondosa. E ele começa a falar o que está lá no livro de Jó. Nós também não vamos ler, irmão, porque é grande. Mas o livro de Jó fala que Satanás chegou na presença de Deus e começou a falar, Deus, mas também é muito fácil, é muito simples. Você dá tudo para aquele Jó, Eu não vou repetir a ministração do irmão. Quem não viu, tem no YouTube, pode procurar lá, é bênção. Te aconselho a ver mesmo. Eu já vi umas 2 vezes. Te aconselho a ver mesmo, de verdade. Está lá, Primeiro Amor TV, é nós estamos lá. Tem o Primeiro Amor Church, irmão, mas o Primeiro Amor Church vai ser dos meninos da música. Eu já fiz os 2 canais para deixar guardado. E aí o outro é o nosso. Então procura lá. E se inscreva quem não se inscreveu lá para acompanhar a gente. Amém? Então lá, fala legal que ele chegava lá, ele tinha acesso. Satanás ainda tinha acesso. Satanás chegava para Deus. Satanás ainda tinha ali, ainda ia lá, entre aspas, zombar de Deus, das coisas que ele fez o homem pecar, de muitas coisas. Aí nós vamos ler aqui em Apocalipse 12, 10. Amém? Então diz assim, Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia, agora veio a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois fora lançado fora o acusador dos meus irmãos, que acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que foram diante da morte, não amaram a própria vida. Meu irmão, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e a primeira coisa que ele fez foi lá fechar a porta do céu, para Satanás não ter
autoridade para te acusar. Você, meu irmão, você é tão livre das acusações de Satanás, porque para quem que Satanás vai acusar? Para quem que surge efeito para Satanás acusar? Para quem? Para Deus. Satanás poderia chegar para Deus e falar: tá vendo lá, ó, João? Fica fácil, né? Não, ele não pode mais acusar para Deus. Aí para quem que ele vai acusar? Para nós mesmos. Já que ele não tem condições, ele já não tem mais condições de entrar para ouvir, para falar com Deus e nos acusar diante de Deus, porque Jesus venceu, Jesus morreu na cruz, para que uma nova aliança seja reconstruída, ele vem nos acusar. Meu irmão, você tem que estar afiado, você tem que estar livre de todo pecado, você tem que estar com a sua mente ligada em Deus, tanto para você chegar e falar para ele: meu irmão não, né? Sai fora. Satanás, se te acusar no seu coração, cai fora, você não tem mais o que me acusar. Você não tem mais autoridade diante de Deus e muito menos diante de mim, porque Jesus morreu para isso. Agora, o que nós precisamos entender? Que ele é insistente. Meu irmão, Satanás é insistente. O reino das trevas, ele é muito insistente. Ele é sorrateiro, ele é mentiroso. Ele fica procurando brechas e oportunidades para, ainda assim, mesmo sabendo que ele não tem autoridade para nos acusar diante de Deus, ele vem tentar acusar sobre você. E você precisa estar, meu irmão, anotado nas tábuas do seu coração quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Quem você é? Você sabe? Você realmente hoje você pode chegar diante de uma acusação de Satanás. Você pode realmente estufar o seu peito e dizer para ele quem você é em Cristo. Você pode lembrar para ele, né, como diz o André Valadão, lembra para ele do futuro dele. Se ele está te lembrando do seu passado, lembre para ele do futuro. Você tem essa coragem? Porque autoridade você tem, mas você tem essa coragem? Ou existe algo ainda pequeno, que te impeça de exercer a sua autoridade diante de Deus? Porque se existe algo, meu irmão, eu quero te dizer, você tem autoridade. Você pode sair, você vai sair daqui hoje sabendo quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Pastor Douglas disse lá no encontro em Araguari, sobre a passagem que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Jesus não lavou os pés dos discípulos porque ele era humilde, né? Não lavou os pés dos discípulos porque ele era bonzinho. O versículo diz: e Jesus, sabendo quem ele era. Ele sabia quem ele era. E ele sabia que o que ele faria, o que ele poderia fazer, mudaria a história da vida daqueles homens, mudaria a história de como as coisas são contadas hoje. Uma atitude de fé, uma atitude de humildade, mas uma atitude também de posicionamento. Quem você é diante das coisas? Quem é a dona Geni diante das situações? Quem é a dona Geni diante de um momento de dificuldade? Quem é a dona Geni quando alguma coisa mal acontece próximo dela? Não precisa nem ser com a senhora, dona Geni, mas acontece próximo da senhora. Vocês são daqueles que se posicionam quando houver uma injustiça? De verdade. Vocês são daqueles que se posicionam contra uma injustiça? Nem todas as vezes, né? Você é daqueles que se posicionam quando há uma palavra mal falada contra o seu irmão? Você é daqueles que se posiciona quando há uma iniquidade de alguém que está sendo exposta? Ou você é daqueles que compartilha como, né, que quando vai compartilhar está escrito lá assim, compartilhado com frequência? Irmãos, quem somos nós? Porque nós temos uma nova aliança, nós temos uma nova vida, nós já vencemos todas as acusações em Cristo. A cédula que era contra você, a anotação de todas as suas falhas, a anotação de todos os seus pecados, aquilo que estava anotado para um dia te acusar, foi comprada, aquela nota foi tirada da mão do acusador e ela não existe mais. Então olha só, a Bíblia não fala que Deus, né, perdoa os nossos pecados e tudo é lançado no mar do esquecimento? Por que nós vamos lá ainda e buscamos? Porque às vezes nós não sabemos quem nós somos em Deus. Nós não estamos vivendo quem nós somos em Deus, nós não estamos vivendo uma nova aliança, nós não estamos vivendo os benefícios do acordo que foi firmado entre Deus e Jesus. E eu queria de verdade, meu irmão, quero muito que você abra o seu coração essa noite, que você abra o seu coração, né,
que você entenda que as alianças que você formou, nós aprendemos aqui sobre alianças que nós fazemos com os outros, alianças que nós ouvimos, que nós tivemos, que tiveram com a gente, alianças de paz, alianças de guerra, alianças financeiras, mas nós estamos falando agora de uma nova aliança, que muda o curso da sua vida, que muda você de lugar, que tira você de um lugar de acusação e te coloca no lugar de co-herdeiro com Cristo. Você não pode permanecer com o seu coração longe da aliança. Você não pode, meu irmão, você não pode sair daqui hoje ainda pensando que ainda há alguma coisa a ser corrigido. Se há algo, meu irmão, se há algo mesmo, sabe? Porque nós somos falhos. Eu não estou aqui dizendo que eu não tenho nenhum problema, que eu não tenho nada a ser corrigido. Tenho muitos, mas estou corrigindo, eu estou caminhando, reconhecendo quem eu sou em Cristo e buscando cada dia mais me aproximar do contrato final dessa nova aliança. Mas nós não podemos deixar para trás, nós não podemos ficar para trás por coisas pequenas. Aquilo que nos segura, que nos prende, que nos deixa fixo no lugar, que nos impede de avançar, precisa ser tirado do lugar e ser colocado uma nova aliança sobre esse lugar. Jesus não morreu na cruz, Jesus não foi, não reduziu a nada a acusação de Satanás, para nós continuarmos ainda com os nossos pensamentos em coisas passadas. Ah, Júlio, mas eu já tentei tanta coisa e nunca deu certo. Meu irmão, então tente a coisa de novo, comece de novo. Às vezes aquilo que você tentou e não deu certo, não era o momento de dar certo. Vocês já fizeram algum negócio uma vez, mas eu já tinha tentado fazer esse negócio uma vez e não deu certo. Aí passou um tempo, deu certo, porque era o momento. Eu lembro o irmão Jerônimo, pastor Jerônimo, lá de Guardamor. Vou dar um testemunho. Pastor Jerônimo, muitos de vocês conhecem ele aqui, uma bênção, um homem santo de Deus, um homem íntegro, reto, de verdade. Ele uma vez tentou comprar o carro da minha irmã. Olha só que legal, ele tentou comprar o carro da minha irmã. Era um Corsinha 2012, arrumadinho, bonitinho. Ele tentou comprar esse carro e ele não deu certo. Não conseguiu. Tentou, não conseguiu. Aí passou-se um tempo, aí eu comprei o carro da minha irmã. Olha só, eu comprei o carro da minha irmã. E aí eu estava com esse carro, um dia, no mesmo dia, né, amor? No mesmo dia esse carro fundiu o motor. Eu estava indo embora de Três Marias, de Vazante para Três Marias, ele praticamente fundiu o motor lá em João Pinheiro. Tivemos que pegar o guincho, os meninos acharam uma beleza, que era de noite dentro do guincho, eles acharam uma beleza. E eu fui. Peguei o carro, levei para Três Marias, mandei arrumar o motor, fiz o motor, ficou zerado, ficou lindo, perfeito, maravilhoso. E aí eu voltei para Vazante, isso era talvez outubro, não sei, setembro, outubro. Eu voltei para Vazante em dezembro, e aí eu fui fazer um negócio e eu precisei vender o carro. Vou vender esse carro, é a forma mais fácil de fazer um dinheiro rápido. Fui vender o carro. Quem comprou o carro? Só uma chance para vocês. Irmão Jerônimo. Irmão Jerônimo comprou o carro. Aí ele chegou lá, a gente foi negociar, e eu falei com ele, não, mas eu tentei comprar esse carro da sua irmã, tal, não deu certo. Aí você foi e comprou. E aí, eu olhando aquele negócio, né? Aí até eu tinha lido o livro do Robert Morris, Uma Vida Abençoada. E aí, né, no final das contas, a gente fez negócio, tal, eu nem me toquei e tal, e foi. Aí um dia a Sabrina falou, amor, você prestou atenção que Deus não deixou o Jerônimo comprar o carro? Porque ele talvez não tinha condições de arrumar o motor, e você comprou, e você arrumou, e você vendeu para ele. E eu falei, não é que faz total sentido? Então assim, o Senhor permitiu que naquele momento eu tivesse condições de fazer o motor do carro, e eu vendi o motor para ele com garantia. Ele comprou o carro com preço normal, o preço de tabela, com garantia do motor. Então aí, o que isso a gente aprende, meu irmão? Às vezes um negócio que você tentou fazer, um ministério, um trabalho, alguma coisa que você tentou fazer, apenas não era o momento, apenas não era a integridade do Senhor naquele momento. Pode ser que agora, ou em um momento futuro, seja o momento de você fazer. Então não olhe para as coisas que deixou de fazer, que você tentou fazer e não foi possível, com os olhos pesarosos, com um coração amargurado, ou com um tipo de frustração. Pense que apenas é o Senhor preparando o momento certo para você, dentro da nova aliança que Ele tem contigo. Amém? Então se hoje, se ontem ou se amanhã você pensar, nossa, talvez poderia ter feito aquilo, pense, repense, talvez não seja agora a nova oportunidade, tente de novo, meu irmão. A gente pensar, né, todo mundo que tentou tem 50% de chance, não é? E de dar errado, não é?
quem não tentou tem 100% de chance de dar errado, porque não tentou. Então, meu irmão, tente, faça as coisas, se posicione no Senhor. Aí quando eu digo isso, meu irmão, eu digo no geral, principalmente na sua área espiritual. Tudo aquilo que você tem para fazer para Deus, que você um dia tentou fazer para Deus, e às vezes parece que não deu certo, pode ser que seja apenas o momento errado, e que agora seja o momento certo. Coloque isso no seu coração, saiba e aceite. Peça a Deus, né? Seja ousado com Deus, fale com o Senhor. Senhor, Deus é seu Pai, meu irmão, você pode ficar tranquilo com Ele. Fala, Senhor, eu quero uma cópia daquele contrato que você fez com Jesus, que eu quero ver meus direitos, né? Já está aqui, só você pegar e dar uma olhada. Pega o contrato, pega a cópia do contrato e começa a ver quais são os seus direitos com Deus. Começa a ver quais são os seus deveres também, né? Como filho, como herdeiro de Cristo, porque o Senhor, Ele fez com você hoje uma nova aliança. E eu quero que você saia daqui hoje, meu irmão, com as suas expectativas renovadas, com os seus ânimos renovados, porque você hoje pega uma nova aliança no seu coração e começa a aplicar na sua vida. Amém? Eu quero que você fique de pé. Quero convidar o pastor Fabiano, em nome de Jesus. E eu queria que você ficasse de pé. E você vai falar com Deus agora, de uma forma mais ousada do que você já disse até hoje. Sabe, já chegue diante de Deus e comece a falar com Deus. Deus, eu aprendi talvez uma coisa nova que você talvez não tenha aprendido, ou você lembrou de uma coisa nova hoje. O Senhor tem com você um novo começo. A Bíblia tem muitos novos começos, meu irmão, muitos novos começos. E por que você não pode hoje começar de novo? Por que hoje você não pode restabelecer aquela aliança que já era sua e você uma vez desfez ela? Quem sabe este é o momento? Como o Senhor disse para a rainha, como Mardoquai, né, disse para a rainha Esther, quem sabe não foi para um momento como este que o Senhor te colocou aqui hoje? Quem sabe foi para um momento de restauração da sua vida espiritual, dos seus ânimos espirituais, da sua caminhada com fé, a sua caminhada com Cristo. Quem sabe não foi para um momento como este, o momento de agora, que o Senhor te colocou aqui. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. E comece a falar com Ele. Sabe, meu irmão, eu não vou te direcionar muito, mas eu só queria que você começasse a dizendo ao Senhor: eis-me aqui. Comece a oração que você for começar com essa frase: Senhor, eis-me aqui. E a partir daí você fale com Deus. A partir daí você converse com Deus o assunto que você tiver de conversar. Mas Senhor, eis-nos aqui. Senhor, eis-me aqui, como teu servo, como teu filho. Senhor, eis-me aqui como alguém que está apaixonado pela tua presença, como alguém que está ansiando, desejando cada dia mais a presença do Senhor, o envio do Senhor, o equibalo que o Senhor tem para nós dia após dia. Senhor, uma nova aliança com Cristo, entre Cristo Jesus e Deus, foi feito simplesmente para beneficiar a humanidade. E eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui em caráter de beneficiário desta aliança. Senhor, e aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, que desejam, Senhor, um novo começo. Muitos de vocês desejam um novo começo. Muitos de vocês desejam uma nova caminhada, uma nova oportunidade, um novo de Deus sobre você. Aleluias. Em nós do que o que está no mundo, tudo que Jesus conquistou na cruz. Apague as luzes pra gente. E eu quero convidar toda a igreja aqui à frente, em nome de Jesus. Ninguém vai ficar olhando você, nós vamos apagar essas luzes. E você vai vir aqui à frente, eu quero convidar você. Em nome de Jesus. Eu quero que nós comecemos a orar uns pelos outros, sabe? Irmão, às vezes o que nós precisamos é de força. Pode vir, vem todo mundo aqui à frente. Vem, Rafael, vem aqui, eu preciso de você aqui. Sabe, meu irmão, o Senhor está direcionando essa palavra, porque às vezes o que nós precisamos é de força.
O que às vezes nós precisamos é de alguém que pegue na minha mão e me mostre que há algo novo. Você pode fazer isso? Pegue na mão do seu irmão aí e sinta o toque do seu irmão. Sinta a mão do seu irmão te tocando a sua mão. Senhor, o que nós precisamos às vezes, ó Pai, é de uma força. O que precisamos, Senhor, é de um incentivo, Pai, é de um encorajamento. Que às vezes precisamos, ó Pai, é de uma palavra: vá que eu te ajudo, venha que eu te ajudo, esteja aqui que eu te ajudo. Você pode falar isso para você mesmo. Você não precisa olhar para o seu irmão, mas diga: meu irmão, eu te ajudo. Meu irmão, conte comigo, conte com a minha casa, com a minha família, conte com esse povo, conte com os seus familiares. Aqui está, Senhor, a tua família. Aqui está, irmão, a família que o Senhor te deu. Uma nova família, uns novos amigos. Existem amigos mais chegados do que irmãos. Senhor, se nós precisamos caminhar, Senhor, uma milha, caminhamos sozinho, mas, Senhor, para irmos mais longe, para reconhecer que a aliança é completa, às vezes precisamos estar juntos, e nós estamos aqui juntos. Pai, sobre este povo eu te peço humildemente, Senhor, que coloque em seus corações, ó Pai, a certeza que uma nova aliança com eles é feita, a certeza que uma nova aliança foi colocada diante deles nessa noite. Senhor, coloque no coração de cada um desses meus irmãos o amor, a alegria. Coloque no coração de cada um deles o desejo de sermos um verdadeiramente. Pai, nós estamos construindo algo nesta cidade. Essa foi a palavra que o Senhor nos direcionou, Senhor. Nós estamos construindo algo, Senhor, e toda vez que começamos algo, nós não podemos começar sozinhos, Senhor. Meu irmão, essa igreja, esse templo, este lugar, esse cômodo, ele não começou sozinho. Nada que foi feito por mim, nada foi feito por mim apenas. Tudo aqui foi feito com a união da nossa casa. Meu irmão, e o seu ministério, os seus dons, aquilo que o Senhor te deu, ele não pode ficar sozinho. Ele precisa ser acompanhado primeiro de atitudes, precisa ser acompanhado do id. Você disse ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor está te dizendo: eu te envio. Então, se você se dispõe a ser uma parte, um caminho, um pedaço, um peniel do Senhor, dos céus nessa cidade, meu irmão, a sua casa é a extensão dos céus, a sua vida é a extensão dos céus, o seu chamado, o seu ministério é a extensão da graça de Deus nessa cidade. Oh Jesus, diga: Senhor, eis-me aqui, e envia-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Envia, Senhor, este povo a cumprir a tua vontade. Pai, aqui estão, Senhor, homens, aqui estão mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que eu sei que o Senhor tem enviado a essa cidade, a saquear, Senhor, o inferno e povoar os céus. Meu irmão, sobre você eu declaro em nome de Jesus uma nova unção. Sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa e o seu coração, sobre a sua vida, sobre você, sua casa, sua família, sobre vocês, em nome de Jesus. Declaramos que o Espírito Santo de Deus acompanhe. Em nome de Jesus, declaramos a glória, a graça, que o poder e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Senhor, nos envie, nos capacite, mude, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa visão, que o nosso coração esteja na presença do Senhor. A glória do Senhor está sobre, Senhor, esse povo, essa casa, essa família, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, a glória do Senhor é derramada sobre cada um dessa casa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos encha da tua glória, nos encha da tua casa, da tua presença, em nome de Jesus. Derrame sobre nós, Senhor, o teu poder. Derrame sobre nós, Senhor, a tua glória, a tua graça. A misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós, em nome de Jesus. Há uma nova aliança com o Senhor. Há uma nova aliança com o Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Tudo que
que Jesus Você pode cantar isso, meu irmão? conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. O Senhor é maior. Continue cantando, meu irmão. Declare, vamos encerrar esse culto declarando que tudo que está em nós, tudo que está em nós vem de Jesus, e nada é maior do que a presença de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Maior é o que está em você, maior é o que está em nós, meu irmão, do que aquilo que está no mundo, do que aquilo que te acusa. Maior é a presença do Senhor na sua vida do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nunca esqueça, existe uma nova aliança que você pode e você deve se agarrar a ela. Nada mais pode te acusar. Amém? Meus irmãos, eu quero só dizer que os trabalhos da igreja são os mesmos. Como eu já disse, segunda-feira tem intercessão e reunião dos líderes. Te convido a estar aqui em nome de Jesus. Na terça nós temos GC. Na quarta, para quem gosta de jogar um futsal, tem futsal lá na DC para os homens. As mulheres que quiserem ir, vá. Depois lá tem uma costela. Quem sabe vocês não ganham uma costela assada, uma delícia. Vai, fica a dica, hein? Na quinta temos culto. Quinta-feira nós teremos um convidado especial aqui. Eu não vou dizer quem é. Vai ter aqui um convidado muito especial para estar com a gente. Então você esteja também convidado para estar aqui na Quintas de Glória. Nós fazemos aqui na quinta-feira aquele ambiente que você presenciou aqui na hora do louvor. É daquele jeito, para mais. Em nome de Jesus, esteja aqui. E sexta-feira, reunião das mulheres. É Rede das Mulheres na sexta-feira. Tá? Mulheres estejam convidadas. É uma bênção. Muito bom. Convide outras mulheres, convide suas amigas para vocês estarem aqui, para que a glória do Senhor seja completa sobre a sua casa. Amém? Lembrando que domingo que vem é o domingo de ceia. Não falte, convide os seus amigos, convide as suas famílias, seus familiares. E aí eu quero dizer, quem aqui ainda não é batizado? Levante a mão. Só 2 que não são batizados? Nós teremos batismo o mês que vem. Posso dizer, ouvir um amém? Amém. Mês que vem temos batismo, temos outras pessoas que não estão aqui que serão batizadas. Em nome de Jesus, mês que vem teremos batismo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, dê um abraço naquele que você ainda não abraçou no Minuto Conexão. Sinta-se abençoado e um forte abraço para você. Que a sua semana, que a nossa semana seja cheio da glória do Senhor. E não se esqueça de quem você é em Cristo. Amém? Glória a Deus.